Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Desde já peço a Deus que abençoe cada um dos que me ouvem. Estou gravando aqui diretamente de Roma e vamos meditar o Evangelho do 21º domingo do tempo comum. Esse Evangelho que é lido em todas as missas do mundo inteiro. Vamos ver o que Nosso Senhor falar para cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe, e aí perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguém dos profetas. Então Jesus lhes respondeu: e vós que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares à terra será ligado nos céus, tudo que desligares à terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, a gente escutou agora há pouco esse Evangelho, que várias vezes ao longo do ano a igreja propõe para cada um de nós. É muito interessante que esse evangelho ele vai se passar, segundo alguns estudiosos dizem, bem no meio do ministério público de Jesus. Então, se Jesus começou seu ministério com seus 30 anos e durou 3 anos e meio, quando nós vamos para o evangelho de João se conta 3 Páscoas. Então, se tem essa ideia de que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, esse evangelho deve ter se passado depois de 1 ano e meio, 2 anos, de que Jesus começou a pregar, começou seu ministério público, começou a evangelizar. E se passa numa região bem complicada chamada Cesaré de Filipe, uma região dando para o mar, também chamada Cesareia Marítima, no qual ficava a casa dos governadores romanos. Os procuradores romanos que representavam Roma, eles ficavam perto do litoral, porque caso tivesse alguma rebelião, era fácil eles fugirem, saindo daquela região do Oriente Médio e subindo o Mediterrâneo até Roma. Pois bem, essa região, também chamada Cesareia dos Pagãos, no qual nós tínhamos muitos cultos a diversos deuses, principalmente ao deus Pan, o deus da floresta. O deus Pan na mitologia grega, aquele deus que fica tocando a flauta, e tem um corpo metade para baixo, de bode, e toca a flauta e seduz, por exemplo, aquelas que eram as suas vítimas, podemos assim dizer. Muito interessante a figura desse Deus Pan ainda, que durante uns bons séculos a igreja proibiu, por exemplo, a introdução da flauta na música litúrgica devido a essa influência pagã, já que se usava a flauta como instrumento litúrgico no culto pagão do deus Pan e também do deus Dionísio, também chamado deus Baco. Bom, nesse contexto, já na metade do ministério público de Jesus, Jesus faz a pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é um título que nós vamos encontrar no profeta Daniel, no profeta Ezequiel, que se refere ao Messias, aquele que é o prometido de Israel. O Filho do Homem, que do hebraico é falado Barenah. Na realidade, Jesus está falando em terceira pessoa, mas referindo-se a si. Que dizem os homens ser eu? E aí nós vamos ter várias opiniões, como ainda hoje. É muito interessante que as pessoas, porque Jesus, enquanto personagem histórico, existiu, uma personagem histórico, um ente histórico, não há dúvidas da existência histórica de Jesus. Na época do século XVIII, os iluministas tentaram questionar Jesus enquanto histórico, mas a gente sabe que não. Nós temos fontes, até mesmo extra-bíblicas, como, por exemplo, Flávio José, um historiador que escreveu Guerras Judaicas, que nos falam de Jesus de Nazaré, que nos falam de Jesus.
Agora, esse Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, esse Jesus Yeshua HaMashiach, as pessoas vão ter opiniões sobre ele. E aí, os apóstolos, como caixas ressonantes, vão passar para o Senhor. Uns dizem que tu és Jeremias, outros que é Elias, outros que é um dos grandes profetas. E da mesma forma também as pessoas têm opiniões erradas sobre Jesus, né? Uns vão dizer que Jesus é um espírito iluminado, é um guru. A Nova Era vem dizer, a partir de Helena Petrovna Blavatsky, que Jesus seria apenas o governador espiritual da Terra para a Era de Peixes, e vindo a Era de Aquário seria o Conde de Saint-Germain. Se nós vamos, por exemplo, no Espiritismo de linha kardecista, e mais ainda com a vestimenta de Chico Xavier, alguma coisa bem realmente enraizada aqui no Brasil, vem nos dizer que Jesus é o governador espiritual da Terra. Se nós vamos, por exemplo, nos Adventistas, vão afirmar, por exemplo, que Jesus também se passa pelo Arcanjo Miguel. Se nós vamos nas outras religiões, vai nos dizer, como por exemplo no judaísmo, que Jesus é apenas um falsário, apenas um embusteiro, um mago, um feiticeiro, como está no Talmud, ou como está no Corão, por exemplo, no livro sagrado dos muçulmanos, que Jesus é apenas mais um dos profetas, é apenas mais um muçulmano, mas ele não é o maior dos profetas, porque seria Muhammad, seria Maomé. Tudo isso são opiniões equivocadas e erradas. E aí quando nós vemos, meus irmãos, São Pedro, ele representando a igreja, representando o grupo apostólico, e inspirado pelo Espírito Santo, porque Jesus fala que não foi nem a carne nem o sangue, ou seja, não foi elucubrações humanas, mas foi uma revelação de Deus, foi uma revelação do Pai por meio do seu Espírito, de quem era Jesus. E Pedro assertivamente vem dizer que tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E essa é a nossa fé. E é necessário, meus irmãos, nós termos bem claro quem é Jesus. As pessoas têm uma relação com Jesus apenas subjetiva. Jesus que é meu amor, Jesus que é meu Senhor, Jesus, de repente, aquele que me espelho. Claro, isso faz parte da nossa caminhada de fé, porém não é tudo, não deve ser tudo. Sim, Jesus é o nosso Senhor, do qual eu sou o seu servo. Jesus é o meu Salvador, do qual eu sou salvado, o objeto dessa salvação. Jesus é o meu Deus, a qual eu devo adoração, eu devo culto, eu devo meu amor. Jesus é o meu mestre, do qual eu, como seu discípulo, tenho que escutar a sua doutrina, tenho que esforçar-me para configurar a minha vida, a sua vida, para pôr a minha vida no mesmo compasso da vida do Senhor. Sim, mas é necessário termos, justamente a partir da revelação, ou seja, daquilo que Deus revelou para nós, revelou para a sua igreja, a noção, a ideia, o dogma, a revelação perfeita de quem é Jesus. Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas, a natureza humana e a divina. Jesus é um da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, portanto, tão Deus quanto o Pai, o Espírito Santo. Jesus que é a sabedoria do Pai, Jesus que é a inteligência do Pai, Jesus que é gerado pelo Pai, gerado, não criado pelo Pai, consubstancial, homoouso tum patros, como nos lembra a Santa Igreja. Jesus que é Deus de Deus, é luz que jorra de toda a luz, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Esse Jesus que se encarnou, que entrou na nossa história e assume a nossa natureza com uma alma humana, com uma vontade humana, com uma inteligência humana, porém no seu núcleo da sua alma, lá está a visão beatífica. Ele tem consciência da sua divindade, tem consciência da sua filiação. É isso que é necessário nós podemos compreender e crer. 100% Deus, 100% homem. Esse Jesus que vinha até nós para nos salvar, assumir a nossa natureza humana e sendo homem, ele pôde levar em si todas as mazelas, os pecados, os erros, toda a podridão da humanidade. Sendo Deus, ele pôde trazer da parte do Pai toda a sorte de bênçãos, toda a sorte de salvação. E sendo Deus e homem, toda a sua ação, a mesma ação mais pequena, tem uma força e um peso de salvação, uma força e peso de redentor. Essa ação de Jesus que repercute em toda a história, por isso que é chamada pela teologia de ação teândrica. Esse Jesus que é o Logos do Pai, a razão do Pai, ele é o ser que dá ser para tudo. Por isso que esse Jesus nós o encontramos não só na oração, não só no céu, não só nas pessoas que nós podemos encontrar, mas sobretudo
nos sacramentos, sobretudo na igreja que é seu corpo, sobretudo no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, porque aquele que dá sustentabilidade para todo ser tem o poder, seu poder de transformar a matéria, a substância da matéria, sem mudar os acidentes no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, e de outro lado nós vamos ter São Pedro, o chefe do Colégio dos Apóstolos. E ele emite dizendo que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, por sua vez, ele vem revelar para Pedro aquilo que Pedro se tornou. Todas as vezes que nós temos mudança de nome na Bíblia, nós temos uma imposição de uma missão. E aquele que é o Simão, filho de Jonas, Jesus dá o nome de Kefas, de Pedro, de rocha pequena. Pedro que vem ser agora a representatividade, o vigário de Jesus na terra. Pedro que vem ser o pastor dos pastores. O plano humano, Jesus que é a cabeça invisível da igreja, em Pedro torna-se a cabeça visível e que vai se rasgando os séculos e a história justamente através daqueles que são os papas, os bispos de Roma e que representam o próprio Jesus. Como dizia São João Bosco, das três alvuras de que deve bater forte o coração de todo católico, a Santíssima Eucaristia, a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre, o Papa, também chamado por Santa Catarina de Siena, século XIV, e Dulce Cristo sobre a terra. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus vem dizer para mim que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E é interessante nós vermos que ele usa um pronome, e aqui a tradução portuguesa, possessiva minha. Jesus tem uma igreja que é minha. A igreja não é meramente elucubração humana, a igreja não é meramente fruto de uma reunião fortuita de homens, a igreja não é meramente uma empresa, uma agremiação de seres humanos tendo uma firma cartorial, um registro, um nascimento cartorial, não. A igreja, ela nasce do céu, a igreja vem da parte de Deus, a igreja extrapola a nossa existência, porque quando nós nascemos ela já existia, e depois de nós partirmos deste mundo ela continuará a existir. A igreja que é a extensão histórica de Jesus na história da humanidade. Por conta disso que a igreja é tão odiada, porque ela é a extensão de Cristo na história. E assim como Cristo foi odiado, a igreja também é odiada, a igreja é combatida, a igreja é invejada, mas a igreja tem a promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela nunca. Como dizia Santo Agostinho, que a vingança da igreja é rezar por aqueles que a odeiam, rezar por aqueles que a combatem e mais ainda sepultar os seus inimigos, porque ela tem a promessa do Senhor, não prevalecerão nunca os seus inimigos, porque era essa barca de Pedro, que mesmo no mar mais encapelado, singrando os oceanos, ela tem a certeza da promessa do seu fundador, que ela nunca vai se afundar, nunca vai naufragar completamente. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, é tão bonito quando nós vemos essa promessa de Jesus, nós que dizemos que a igreja é una, porque é uma só igreja, que é santa, porque nasce de Jesus, que é santo, que é católica, porque é universal, e apostólica, porque tem os apóstolos os seus fundamentos. Nós devemos ter orgulho de pertencermos por graça a essa igreja. No catecismo antigo se perguntava, tu és cristão? E a resposta é sim, pela graça de Deus. É um gesto de misericórdia do Senhor, sermos católicos. E eu mais ainda, por ser sacerdote, apesar dos meus pecados e da minha miséria. Mas, tirando essas notas da igreja, que ela é una, que ela é santa, que ela é católica, apostólica, não chega a ser uma nota, mas podemos dizer que é mais um atributo também, a indefectibilidade da igreja. A igreja, ela singra, ela passa os séculos incólume, mesmo apanhando, mesmo sendo ferida, mas ela tem a garantia que ela nunca vai acabar. É muito interessante que o Napoleão Bonaparte, que foi um grande imperador francês, logo após a Revolução Francesa, que começou em 1789 e foi até mais ou menos 1799, Napoleão Bonaparte, quando invadiu Roma, chamou os cardeais e disse: iremos destruir a Igreja Católica, irei destruir a Igreja Católica. E os cardeais haviam dito para ele: mas, imperador, nem nós, com a nossa vida porca, conseguimos destruir a igreja. Não prevalebunt, não conseguiremos destruir a igreja. Não conseguirão destruir a igreja, por mais inimigos que ela tenha, externos,
seja as perseguições externas, seja as perseguições internas, ou seja os hereges, seja aqueles que trazem divisão ao corpo místico da igreja, ao corpo místico do Senhor. No século XX, um grande historiador protestante chamado von Pastor, o nome dele von Pastor, Miller von Pastor, um nome alemão, um historiador alemão. Ele foi chamado pelo Papa Pio XIII a fazer um levantamento da história da igreja. Ele queria escrever um livro chamado História dos Papas, The Story of the Pope. E ele ficou muitos e muitos anos pesquisando, né, os arquivos secretos do Vaticano. E pesquisando a história dos papas, coisas horrorosas, né? Tivemos papas muito maus, como dizia São Bernardo de Claraval, Deus castiga a igreja com maus papas. E que coisa interessante, principalmente os séculos X, XI, chamado de século obscuro, pelo cardeal Barônio, que também foi um grande escritor eclesiástico, que era discípulo de São Felipe Neri. E também os séculos da Renascença, o século XV, XVI, XVII, os séculos da Renascença. Tivemos também uma grande decadência moral, principalmente sobre o papado. Pois bem, quando terminou a história, quando terminou Pedro essa obra, este historiador pediu uma audiência com o Papa, e ele, que era protestante, disse assim: santidade, eu quero me converter ao catolicismo, eu quero ser católico. E o Papa falou para ele: mas como? Você teve acesso a todas as podridões, os pecados, principalmente dos romanos pontífices, principalmente dos papas. Ao que ele disse assim: bom pastor, é verdade, santidade, e justamente por isso, porque tanta miséria, tanto pecado, tanta divisão, e se ela se manteve em pé durante esses 2000 anos, é porque ela é divina, ela veio do céu, ela veio da parte de Deus. Nenhuma instituição meramente humana, numa guerra inclemente de egos, de orgulhos, duraria tanto se não tivesse como alma o Espírito Santo, se não tivesse como certeza e como lei a sua perenidade, sua indefectibilidade que foi prometida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, criamos, Jesus é Deus e é homem, criamos, e a partir disso rezemos, como diz a igreja, lex credente, lex orante, a lei da fé e da oração, mas ao mesmo tempo tenhamos certeza que pertencemos à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno e todo-poderoso os abençoe e vos guarde com intercessão de Nossa Senhora. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós permaneça para sempre. Amém.